Por favor, senhor. Meu bebê está queimando de febre. Só uma carona para qualquer lugar, por favor. Ele olhou para ela pela fresta da janela, olhou para a criança, para a tempestade que devastava a cidade e disse: "Não é problema meu. Saia." O vidro subiu. O sinal ficou verde. Rolls Royce desapareceu na chuva. E Amelia Carter ficou na esquina da Michigan com a Wacker. Ela não tinha nada além de um bebê doente e $13 no bolso. Aquele momento, aquela recusa de um homem que ela nunca tinha visto, daria início a uma cadeia de eventos. Eventos que nenhum dos dois poderia ter previsto. Mas já chegaremos a isso. Primeiro, você precisa entender como ela foi parar naquela calçada. 9 meses antes, o marido de Amélia, Jonah, voltava para casa. Ele saía da oficina onde trabalhava há 6 anos. A 2 quadras do apartamento deles, um tiroteio começou entre gangues rivais. E Jonah foi atingido por 2 tiros no peito que não tinham nada a ver com ele. Lugar errado, hora errada, e ele se foi. Ela estava grávida de 5 meses. Os policiais apareceram na sua porta antes do amanhecer. E ela soube no segundo em que viu os rostos deles. Ela não gritou. Sentou-se no chão da cozinha e ficou lá até o sol nascer. Depois de Jonah, tudo desmoronou rapidamente. O senhorio não se importava com o luto. A companhia de eletricidade não se importava com o luto. Ninguém se importava com o luto. Ela vendeu a TV, a mesa da cozinha, as ferramentas de Jonah. E, por fim, a aliança de casamento dele por $65. Foi numa loja de penhores na rua Holstead. Quando o aviso de despejo foi afixado, ela tinha um saco de lixo com roupas. Tinha também um recém-nascido e nenhum lugar para ir. Sua vizinha Maggie Owen, de 72 anos, era uma enfermeira aposentada. Ela havia enterrado o próprio marido 15 anos antes. Maggie abriu a porta e disse 5 palavras. "Entre aqui, querida." Essa foi a única porta que se abriu. Na noite em que esta história realmente começa, Rosie tinha 4 meses e estava com uma febre de 39,5. Amélia a carregou por 26 quarteirões desde o pronto-socorro. A passagem do ônibus custava $2,50 e ela não tinha esse dinheiro. A chuva la apertou e Rosie começou a fazer aquele som. Aquele choro fraco e entrecortado que os bebês doentes fazem. Aquele que se instala no peito de uma mãe como um punho. Ela parou debaixo de um toldo, mas o vento soprava a chuva de lado. Não adiantava nada. Foi quando ela viu o carro. Um Rolls Royce Phantom preto com um motor roncando no sinal vermelho. Um SUV preto o seguia como uma sombra. Ela engoliu o que restava de seu orgulho e bateu na janela com a mão trêmula. O vidro desceu uns 5 centímetros. O homem lá dentro usava um terno preto que custava mais do que o aluguel dela por 1 ano. Um relógio de platina no pulso esquerdo. E olhos que a atravessavam como se ela fosse parte da paisagem. Ela implorou. Ele recusou. O carro partiu e ela ficou ali parada. A chuva escorria pelo seu rosto, seu bebê chorava contra seu peito. E ela observava as luzes traseiras diminuírem até desaparecerem. Aquele homem era Damien Valetti, de 33 anos. O chefe de uma das famílias criminosas mais temidas de Chicago. O tipo de nome que faz os promotores baixarem a voz e os policiais olharem para o outro lado. Ele olhou para Amélia através daquela janela e não viu uma mãe desesperada. Ele viu um atraso de 3 minutos para sua reserva de jantar. Ele voltou para o seu celular e a esqueceu antes do próximo sinal. Mas Amélia não o esqueceu. Ela conseguiu voltar para o apartamento de Maggie, encharcada até os ossos. Colocou Rosie no berço que havia construído com caixotes de leite e cobertores velhos. E sentou-se no chão, com as costas contra a parede. O silêncio naquele quarto não era pacífico. Era o tipo de silêncio que te pressiona. O tipo que te faz olhar para o teto e perguntar a Deus, ou a quem quer que esteja ouvindo, quanto mais. E naquele silêncio, algo mudou. Não era esperança, ainda não. Era algo mais duro que a esperança. Algo com dentes, ela decidiu. Ela não sabia como, não sabia quando, mas ela iria sair daquela situação. Não por vingança, não por raiva, mas porque sua filha merecia uma mãe que fosse maior do que a pior coisa que já lhe acontecera. E ela fez uma promessa silenciosa. Aquele homem se lembraria do seu rosto. E quando o fizesse, não seria da maneira que ele esperava. Algumas pessoas caem no fundo do poço e não encontram nada além de terra. Amélia Carter encontrou uma maneira de subir. Se você já consegue sentir para onde isso vai,
Deixe o seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir esta mensagem e se inscreva para não perder nenhum capítulo desta história. Agora, vamos voltar para onde Amélia começou a se reerguer dos escombros, um pedaço quebrado de cada vez. Os primeiros meses foram um inferno. Amélia acordava às 4:30 da manhã, quando toda a cidade de Chicago ainda estava mergulhada na escuridão. E Rosie ainda dormia em um berço, montado com caixotes de leite. Ela vestia o único casaco fino que lhe restava e caminhava 7 quarteirões. Ia até um prédio de escritórios no centro, onde esfregava o chão das 5 às 8 da manhã. 3 horas de joelhos sobre o granito gelado, um pano na mão. Suas costas latejavam enquanto muito acima, nos andares superiores, homens e mulheres de terno entravam nos elevadores sem nunca olhar para baixo. Ela chegava em casa às 8:30, amamentava Rosie, trocava sua fralda, beijava sua testa, depois a deixava com Maggie. Maggie nunca perguntou a Amélia para onde ela ia, o que fazia ou quanto ganhava. Ela apenas pegava Rosie nos braços e dizia: "Vá, criança, nós duas ficaremos bem." Às 10 da manhã, Amélia estava no restaurante italiano na rua Taylor, lavando pratos até às 3 da tarde. A água quente queimava suas mãos, a gordura se alojava sob suas unhas. E o cheiro de detergente impregnava sua pele. E não saía, não importava o quanto ela esfregasse. Ela era paga em dinheiro no final de cada turno. Sem contrato, sem seguro, nada além de algumas notas amassadas enfiadas no bolso de trás de suas calças. Havia semanas em que ela trabalhava os 2 turnos seguidos. Limpava o chão de manhã e lavava pratos à tarde. Chegava em casa às 4 com as mãos rachadas e os pés inchados, presos dentro de sapatos velhos. Mas todas as noites, depois de dar banho em Rosie, depois de cantar para ela dormir com a canção que sua mãe costumava cantar para ela quando era pequena, Amélia sentava-se à mesa da cozinha de Maggie e abria o velho laptop Dell que comprara na Goodwill por $19. A tela piscava. A bateria só durava 40 minutos. Então ela tinha que mantê-lo conectado o tempo todo. E no teclado faltava a letra E. Então, toda vez que precisava dela, tinha que copiar e colar. Ela voltou a estudar direito online, lendo cada página de seus livros em PDF naquela tela minúscula. Fazia anotações com uma caneta esferográfica no verso de panfletos de pizza que alguém havia passado pela fresta da porta. Havia noites em que ela estudava até às 2 da manhã e adormecia ali mesmo na mesa, sua bochecha pressionada contra a página. E quando acordava, via que Maggie havia colocado um cobertor sobre seus ombros em algum momento, sem que Amélia percebesse. Ela olhava para o cobertor, olhava para a porta do quarto de Maggie já fechada, e as lágrimas escorriam pelo seu rosto, e ela não as enxugava porque não tinha mais forças. E havia a senhora Chen, a dona da pequena lavanderia no final do quarteirão. Uma mulher chinesa de 65 anos com o cabelo preso em um coque alto. Suas costas eram ligeiramente curvadas e seu inglês era claro o suficiente para ser entendido. Toda segunda-feira, um saco plástico branco bem amarrado aparecia do lado de fora da porta do apartamento de Maggie. Dentro havia alguns pacotes de macarrão, uma lata de leite em pó e às vezes um pacote de fraldas. Sem nome, sem cartão. Amélia sabia quem era, mas na única vez que foi à lavanderia para dizer obrigada, senhora, Chen acenou com a mão sem levantar o olhar e disse: "Não é nada. Vá, ocupe-se." Então ela virou as costas e continuou a dobrar roupas como se ninguém tivesse entrado. Era assim que a senhora Chen amava, não com palavras, mas com um saco plástico branco toda segunda-feira, fiel como a respiração. Amélia viveu assim por meses, acordando antes do amanhecer, dormindo depois da meia-noite. E no meio, trabalhando, trabalhando, trabalhando e depois estudando. Seu corpo ficou mais magro. Suas bochechas afundaram. Seus olhos estavam sempre cercados por sombras. Mas dentro de sua mente havia algo que ninguém podia ver. Não era a esperança, porque a esperança era muito suave para a vida que ela estava vivendo. Era recusa. Uma recusa em permanecer no chão. Uma recusa em aceitar que isso era tudo o que ela e Rosie mereciam. Todas as noites antes de dormir, ela olhava para o berço de Rosie. Olhava para os pequenos lábios de seu bebê, tremendo suavemente no sono. E lembrava a si mesma com as mesmas palavras, repetidamente: "Amanhã, continue por você.
Aquelas noites de estudo naquele laptop piscante não foram desperdiçadas. Depois de quase um ano estudando por conta própria, Amélia se inscreveu para o LSAT, o exame de admissão para a faculdade de Direito, para o qual a maioria dos estudantes se prepara com cursos que custam milhares de dólares e tutores particulares. Ela se preparou com livros velhos emprestados da biblioteca pública Harold Washington, com vídeos gratuitos online assistidos à meia-noite, com anotações rabiscadas no verso de contas de eletricidade. No dia do exame, ela deixou Rosie com Maggie às 6 da manhã e pegou o ônibus para o centro de testes. Levava apenas um lápis e sua carteira de identidade. Quando os resultados chegaram, ela teve que lê-los 3 vezes porque não conseguia acreditar no que estava vendo. Sua pontuação estava entre as melhores da Faculdade de Direito DePaul. Ela sentou-se no chão da cozinha no apartamento de Maggie, olhando para a tela. E pela primeira vez em muito, muito tempo, ela sorriu sem que as lágrimas viessem junto. Mas uma pontuação alta não significava que a porta se abria. Amélia precisava de uma bolsa de estudos integral porque não tinha um único centavo para pagar a mensalidade. E para se candidatar a essa bolsa, ela tinha que enviar o FAFSA, o Formulário Federal de Auxílio Financeiro pelo qual todo estudante americano tem que passar. Ela preencheu cada linha em um computador na biblioteca pública, enquanto Rosie sentava em seu colo, mastigando um anel de plástico. Renda familiar? Nenhuma. Estado civil? Viúva. Dependentes? 1. Endereço permanente. Ela digitou o endereço do apartamento de Maggie, depois apagou e digitou novamente, porque não sabia se tinha o direito de chamar aquele lugar de lar. Ela enviou a inscrição e esperou. 2 semanas depois, uma carta chegou do escritório de auxílio financeiro de DePaul. Não era uma carta de aprovação. Eles pediram que ela verificasse a renda familiar. Mas o sistema não tinha categoria para alguém como ela. Nenhuma caixa para marido morto a tiros, nenhuma renda morando na casa de uma vizinha de 72 anos. Ela foi pessoalmente ao escritório de auxílio financeiro em uma manhã de quarta-feira. Rosie em seus braços, a bolsa de fraldas sobre o ombro. A mulher atrás do balcão olhou para ela por cima de um par de óculos, virou o arquivo e disse com a voz monótona de alguém que já havia dito aquelas palavras centenas de vezes: "Sua inscrição está sem os documentos de verificação. Você precisará voltar quando tiver toda a papelada necessária." A lista de espera é muito longa. Amélia ficou ali por um momento. Ela olhou para a mulher, olhou para o arquivo no balcão, olhou para Rosie se contorcendo em seus braços. Então ela não disse nada. Ela se virou, saiu para o corredor, encontrou uma cadeira de plástico contra a parede, sentou-se, acomodou Rosie em seu colo e ficou lá. 8 da manhã, os estudantes passavam, olhavam para ela, depois desviavam o olhar. 9 horas, 10 horas. Rosie dormia e acordava, chorava e se acalmava, queria mamar e depois adormecia novamente após se alimentar. Amélia a amamentou ali mesmo na cadeira no corredor, puxando um pano fino sobre o peito, seus olhos fixos na parede à sua frente. Ninguém perguntou se ela precisava de algo. Ninguém parou. Ao meio-dia, ela abriu sua bolsa e pegou metade de um sanduíche de pasta de amendoim que Maggie havia embrulhado para ela naquela manhã. Comeu uma metade e guardou a outra. 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Rosie começou a ficar inquieta com o calor. O corredor não tinha ar-condicionado, apenas um ventilador de teto girando lentamente acima. Amélia abanou sua filha com a papelada rejeitada do FAFSA. E talvez essa tenha sido a única coisa que aquele papel conseguiu fazer por ela naquele dia. 5 da tarde, o corredor começou a esvaziar. Um dos funcionários do auxílio financeiro passou novamente, viu-a ainda sentada lá, balançou a cabeça levemente e entrou no elevador. Amélia não se moveu. Ela ficou sentada ali por 9 horas com uma criança no colo. Sem gritar, sem chorar, sem bater na mesa, sem exigir ver ninguém. Ela simplesmente sentou-se porque havia entendido há muito tempo que este mundo não recompensa as pessoas que gritam. Ele recompensa as pessoas que se recusam a sair. Perto das 6 daquela noite, quando o corredor estava quase vazio e Amélia ainda estava sentada na cadeira de plástico com Rosie adormecida em seu colo, um homem parou. Ele tinha cerca de 58 anos, cabelos grisalhos, óculos de armação redonda, uma pilha de arquivos debaixo de um braço e uma xícara de café frio na outra mão.
Ele olhou para Amélia, olhou para Rosie, depois olhou de volta para Amélia. Há quanto tempo você está sentada aqui? Amélia levantou o olhar. Desde as 8 desta manhã. Ele ficou parado por um momento. Então perguntou, o que aconteceu? Ela lhe contou. Não longamente, não como um apelo por piedade. Apenas a verdade nua e crua, com a voz calma de alguém que se acostumou a ser rejeitada. Seu arquivo do FAFSA estava sem verificação. O sistema não tinha categoria para sua situação, e a equipe lhe disse para voltar mais tarde. Aquele homem era Frank Novak, um professor de direito em DePaul, com 26 anos de experiência de ensino. Um homem que os alunos diziam nunca ter ignorado um único detalhe em qualquer caso que lesse. Ele olhou para Rosie adormecida no colo de Amélia. Olhou para a bolsa de fraldas gasta pendurada em seu ombro. Olhou para os olhos da mulher à sua frente, olhos exaustos, mas sem nenhuma intenção de se levantar e ir embora. Ele não disse outra palavra. Ele se virou, entrou direto no escritório de auxílio financeiro e fechou a porta atrás de si. Amélia não sabia o que ele disse lá dentro. Ela só ouviu sua voz baixa através da porta. Não alta, mas clara. O tipo de voz que não precisa se elevar para ser ouvida. 20 minutos depois, ele saiu, passou por ela, fez uma pausa de exatamente 1 segundo e disse, entre, eles vão processar para você. Então ele continuou andando e nunca olhou para trás. Amélia permaneceu na cadeira por mais alguns segundos. Não porque não acreditasse nele, mas porque suas pernas estavam dormentes depois de 9 horas no mesmo lugar. Ela se levantou, pegou Rosie nos braços e entrou no escritório. A mulher atrás do balcão não a olhou nos olhos enquanto cuidava da papelada, mas cuidou. E 1 semana depois, a bolsa de estudos integral foi aprovada. Amélia começou a faculdade de Direito em DePaul naquele outono, com Rosie passando de um lado para o outro entre os braços de Maggie e o carrinho de bebê velho. A senhora Chane havia deixado do lado de fora da porta em uma manhã de segunda-feira, ao lado do saco habitual de leite em pó, sem nome e sem uma palavra dita. Nos 2 anos seguintes, Amélia estudava de dia, limpava prédios de escritórios no turno da noite. E sempre que Rosie acordava chorando às 2 ou 3 da manhã, ela a pegava no colo e andava de um lado para o outro na pequena cozinha de Maggie. Acalmava sua filha enquanto repetia silenciosamente as aulas em sua mente. Foi nessas noites, entre o som do choro e o murmúrio baixo do aquecedor, que uma ideia começou a tomar forma. Ela se lembrou dos primeiros dias após a morte de Jonah. As vezes que correu para a delegacia e ninguém a ouviu. As ligações que fez para organizações de apoio apenas para encontrar uma secretária eletrônica do outro lado. A vez que sentou na sala de espera do serviço social por 4 ou 5 horas, apenas para ser informada de que havia preenchido o formulário errado. Ela sabia que não era a única. Em Chicago, em Detroit, em Baltimore, em todas as cidades onde os tiros dividiam a noite, havia milhares de mulheres como ela. Mulheres que perderam maridos, perderam os pais de seus filhos para uma violência que não causaram. E o sistema lhes virou as costas. Então ela começou a escrever naquele mesmo laptop Dell piscante enquanto Rosie dormia ao seu lado. Ela elaborou a estrutura de uma organização sem fins lucrativos que forneceria apoio jurídico gratuito e conexões para a colocação profissional para mães solteiras afetadas pela violência urbana. Ela a chamou de Haven. Ela escreveu por meses, revisando e revisando novamente, riscando coisas e começando de novo. Até que o plano, com 23 páginas de espessura, repousou dentro de uma pasta de plástico transparente que ela comprara em uma papelaria por $1,25. Uma tarde, depois da aula, ela levou a proposta ao escritório de Frank Novak. Ele a leu, não disse nada. Virou cada página lentamente enquanto Amélia sentava-se à sua frente, ambas as mãos entrelaçadas sob a mesa. Ele terminou a última página, pousou-a, tirou os óculos e olhou para ela. O silêncio durou muito tempo, então ele disse, Amélia, isso pode mudar um sistema inteiro. Ela não conseguiu respirar por 3 segundos. Você acha que alguém acreditaria em alguém como eu? Eu acredito, disse ele, e sua voz não tremeu, não hesitou. Era plana e firme como água parada, mas tão profunda que não se podia ver o fundo. Foi Frank Novak quem inscreveu a Haven na Bolsa Nacional de Inovação Social. Um dos programas mais competitivos dos Estados Unidos,
onde milhares de projetos eram submetidos a cada ano e apenas algumas dezenas eram escolhidas. A Haven chegou à rodada final. E quando Amélia recebeu o e-mail às 11 daquela noite, encostada no balcão gasto da cozinha de Maggie com Rosie adormecida contra seu peito, ela não gritou. Ela apenas fechou os olhos, inclinou a cabeça para trás contra as paredes e sussurrou as mesmas duas palavras que dizia à sua filha todas as noites nos últimos 2 anos. Continue. A rodada final do programa de bolsas ocorreu em Washington, Distrito de Colômbia, em uma quinta-feira no final de março. Amélia voou para lá com a passagem de avião mais barata que Frank Novak havia comprado discretamente para ela de sua conta pessoal. Algo que ela só descobriria muitos anos depois. Ela se apresentou diante de um painel de 7 pessoas em uma sala bem iluminada, com uma longa mesa de madeira polida. Usava um blazer preto emprestado de uma colega de classe. E apresentou a Haven com a voz firme de alguém que viveu cada número em cada slide. Ela não falou sobre teoria. Ela falou sobre a noite em que ligou para a linha de apoio às vítimas e ninguém atendeu. Ela falou sobre sentar por 4 horas em um escritório de assistência social apenas para ser informada de que havia preenchido o formulário errado. Ela falou sobre mães como ela, mulheres que não precisavam de pena, apenas de uma porta que não fosse batida em seus rostos. Quando ela terminou de falar, o painel ficou em silêncio por 6 segundos. Ela contou porque estava acostumada a contar silêncios. Na plateia, naquele dia, sentada na terceira fila, estava uma mulher de 45 anos com cabelo curto na altura dos ombros. Um casaco cinza e nenhuma joia, exceto um relógio simples no pulso. Ela não fazia parte do painel. Ela viera como convidada, uma investidora anjo especializada em financiar projetos sociais em estágio inicial. Seu nome era Diana Webb, e ela assistiu à apresentação de Amélia sem escrever uma única palavra, porque não precisava. Ela se lembrava de tudo. Ela se lembrava porque 20 anos antes, ela estivera em um lugar não muito longe do de Amélia. Não em um palco, mas na sala de espera de um hospital em Newark, Nova Jersey. Sozinha com 2 filhos pequenos, seu marido recém-preso por tráfico de drogas. O dinheiro em sua conta bancária havia sumido. E o mundo inteiro dizia que ela estava lá acabada. Ela não estava lá acabada. E quando olhou para Amélia de pé naquele pódio, com um blazer emprestado e olhos que não pediam pena a ninguém, ela se viu. 2 dias depois, em uma tarde de sábado, Amélia estava sentada no chão da cozinha no apartamento de Maggie, alimentando Rosie com mingau, quando o telefone tocou. Um número desconhecido, código de área de Nova York. Ela quase não atendeu porque estava acostumada a ligações sobre promoções de seguros e dívidas de crédito que nem tinha. Mas ela atendeu. Alô, estou falando com Amélia Carter? Sim, sou eu. Meu nome é Diana Webb. Assisti à sua apresentação em Washington na quinta-feira e quero investir na Haven. Silêncio. Rosie bateu a colher contra a tigela de mingau, o som tilintante preenchendo a pequena cozinha. Você tem certeza de que ligou para o número certo? Diana deu uma risada suave do outro lado. A risada de alguém que esperava exatamente essa resposta. Sim, e eu sei exatamente o que você está sentindo agora. Porque alguém uma vez me ligou assim e eu fiz exatamente a mesma pergunta. Amélia não conseguiu falar por 10 segundos. Ela olhou para Rosie, olhou para a tigela de mingau, olhou para a parede da cozinha com a mancha de água que estava lá desde antes de ela se mudar. Então ela engoliu em seco e disse: Estou ouvindo, senhora Webb. A ligação durou 47 minutos. Diana não fez grandes promessas. Ela pediu todos os detalhes sobre o modelo operacional, custos projetados, estrutura da equipe e metas para os primeiros 12 meses. Amélia respondeu a todas as perguntas porque viveu com aquele plano em sua mente por 2 anos. Sem papel, sem slides, cada número já gravado por trás de seus olhos privados de sono. Quando a ligação terminou, Amélia sentou-se imóvel à pequena mesa de jantar. Rosie engatinhou até ela, com as mãos pegajosas de mingau, e deu um tapinha na bochecha de Amélia. Amélia puxou a filha para os braços e não disse nada. Maggie ficou na porta da cozinha, não fez nenhuma pergunta, apenas olhou para o rosto de Amélia e deu um leve aceno de cabeça. Como se soubesse há muito tempo que este dia chegaria. Nos 18 meses seguintes, a Haven mudou completamente. De um plano em um laptop piscante na sala de estar de Maggie, tornou-se uma organização sem fins lucrativos atuando em 3 cidades, Chicago, Detroit e Baltimore.
Com uma equipe de 12 pessoas, um pequeno escritório no segundo andar de um prédio antigo no West Loop, e mais de 300 mães solteiras que receberam apoio jurídico ou assistência para a colocação profissional apenas no primeiro ano. A imprensa começou a escrever sobre Amélia. O Chicago Tribune publicou uma longa entrevista. Uma estação de televisão local filmou uma reportagem de 15 minutos. As pessoas a chamavam de ícone, uma história de inspiração, uma versão da vida real do sonho americano. Ela sorria em todas as entrevistas, dizia todas as coisas certas, agradecia a todas as pessoas certas. Mas todas as noites, quando voltava para o pequeno apartamento que agora podia alugar para si e para Rosie, ela se sentava na cama depois que sua filha adormecia e olhava para a escuridão. A cicatriz ainda estava lá. Não a cicatriz da pobreza, porque a pobreza era algo com que ela aprendera a viver. Era a cicatriz daquela noite chuvosa, o som da janela do carro se fechando, os olhos frios olhando através dela como se ela fosse ar. Ela não pensava nisso todos os dias, mas ainda estava lá. Como o zumbido fraco em seu ouvido que você só ouve quando tudo ao seu redor fica quieto. Enquanto Amélia construía a Haven do nada, o homem que havia fechado a janela do carro em seu rosto naquela noite chuvosa estava sentado no topo de um império que a maior parte de Chicago não ousava nomear em voz alta. Damian Valetti vivia na cobertura do andar mais alto de uma torre de vidro na Gold Coast, a parte mais rica da cidade, onde um único apartamento custava tanto quanto o trabalho de uma vida inteira de uma pessoa comum. Das janelas da sala, ele podia ver todo o horizonte de Chicago. O lago Michigan se estendendo escuro e azul a leste, e abaixo dele, a cidade se movendo em um ritmo que ele acreditava controlar. 200 pessoas trabalhavam para ele, espalhadas por Chicago e pela região circundante. Na superfície, era um império de negócios legal que qualquer revista financeira teria que respeitar. 3 cassinos nos subúrbios, uma cadeia de 6 restaurantes finos de River North em Lincoln Park, e um portfólio imobiliário no valor de dezenas de milhões de dólares, incluindo prédios de escritórios, complexos de apartamentos e 2 hotéis boutique. Impostos pagos integralmente, advogados agindo antes de cada passo. No papel, Damian Valetti era um empresário ítalo-americano de sucesso, segunda geração, filho de imigrantes, a forma viva do sonho americano. Mas esse sonho tinha um porão. O lado oculto do Império Valetti era o que mantinha o Departamento de Polícia de Chicago acordado à noite, sem nunca lhes dar provas suficientes para agir. Lavagem de dinheiro através dos sistemas de restaurantes e imóveis. Cada dólar sujo passando por 3 camadas de empresas de fachada antes de se tornar dinheiro limpo em contas bancárias nas Ilhas Cayman. Extorsão em quarteirões comerciais no lado sul e oeste, onde os lojistas pagavam taxas de proteção mensais em dinheiro que ninguém ousava registrar em um recibo. E um oleoduto interestadual de armas que ia de Indiana a Illinois, passando por mãos que Damian nunca encontrava diretamente, porque não precisava encontrá-las. Ele tinha Gideon Hale. Gideon tinha 40 anos, meio palmo mais alto que Damian, com um rosto de traços marcados, olhos cinzentos e um sorriso que nenhum estranho jamais vira. Ele lhe era o conselheiro, o braço direito, a mente que cuidava de tudo em que Damian não queria sujar as próprias mãos. Gideon estava ao lado de Damian desde que ambos tinham 20 e poucos anos. Na época em que Damian acabara de assumir o império de seu pai, e ninguém acreditava que um garoto de 30 anos pudesse manter uma família inteira unida. Gideon foi o homem que provou que eles estavam errados. Ele era absolutamente leal, não por dinheiro, mas porque acreditava na ordem que Damian mantinha, e estava disposto a fazer o que fosse preciso para manter essa ordem de pé. Havia também Petra Shaw, de 34 anos, formada em Direito pela Northwestern, com olhos castanhos penetrantes, sempre vestida de preto, sempre chegando antes de todos e saindo depois de todos. Ela era a advogada particular de Damian, aquela que assinava todos os documentos, revisava todos os contratos e bloqueava todos os riscos legais antes que tivessem tempo de se tornar um problema. Petra era perspicaz, ambiciosa e tão boa no que fazia que Damian nunca precisava pedir 2 vezes. Mas havia uma coisa que Petra mantinha escondida sob os blazers pretos e a voz fria como aço. Ela tinha sentimentos por Damian,
Não o tipo de sentimento ruidoso, o tipo carregado por uma mulher que sabia exatamente onde estavam seus limites e ainda assim não conseguia parar de olhar quando ele entrava em uma sala. O tipo que ela dizia a si mesma ser admiração profissional, sabendo no fundo que era mentira. Ela nunca disse uma palavra. E Damien nunca percebeu, porque Damien não percebia ninguém além de si mesmo. E em Little Italy, em uma velha casa de tijolos marrons de 2 andares na rua Taylor, Tommy Valetti, de 70 anos, sentava-se à janela. Olhava para o beco pelo qual caminhara todos os dias por 40 anos. Tommy foi quem construiu tudo. Ele fora o chefe antes de Damien, o homem que assentou o primeiro tijolo do Império Valetti quando ainda era um imigrante de 20 anos de Nápoles. O homem que todo o lado sul uma vez chamou de senhor, com S maiúsculo. Agora ele tinha Alzheimer em estágio inicial. Alguns dias ele reconhecia Damien, segurava a mão do filho e perguntava sobre o trabalho. Alguns dias ele olhava para Damien como se fosse um estranho e chamava por sua esposa. A mulher que morrera 12 anos antes, pedindo a ela que lhe fizesse uma xícara de café. Um cuidador ficava com ele 24 horas por dia. Mas Damien ainda vinha toda semana, sentava-se ao lado do pai e dizia muito pouco. Ele apenas sentava. Aquele era o único lugar onde Damien não era o chefe. Aquele era o único lugar onde ele via seu próprio futuro. Um velho sentado à janela, rico, mas incapaz de se lembrar do nome do filho. Por fora, o Império Valetti ainda parecia sólido como uma muralha de fortaleza. Mas por dentro, rachaduras já haviam começado a se espalhar pela fundação, e Damien escolheu não vê-las. Assim como escolhera não ver a mulher segurando um bebê na chuva naquela noite. A primeira rachadura que os de fora puderam ver não veio de inimigos ou da polícia. Veio de uma mulher chamada Rachel, assistente pessoal de Damien por 6 anos. Rachel era quem conhecia sua agenda de reuniões ao minuto. Sabia que ele bebia café preto sem açúcar. Sabia como organizar as ligações em ordem de prioridade sem que Damien precisasse dizer uma palavra. Em uma manhã de segunda-feira, ela deixou sua carta de demissão em sua mesa e foi embora. Nenhuma longa explicação, apenas 2 linhas. Obrigado pela oportunidade. Respeitosamente me demito. Gideon foi quem contou a Damien. Rachel pediu demissão. Damien levantou o olhar do celular. Qual Rachel? Gideon olhou para ele por um momento e disse, sua assistente, por 6 anos. Damien assentiu, voltou-se para a tela e disse, encontre uma substituta. Ele não perguntou por quê. Ele não perguntou para onde ela estava indo. 6 anos sentada do lado de fora de seu escritório, e ele não conseguia se lembrar do nome dela nos primeiros 3 segundos. Gideon não disse mais nada, mas ele olhou para Damien por alguns segundos extras antes de sair. O tipo de olhar que um homem dá quando começa a se perguntar se seu chefe ainda reconhece alguém ao seu redor. Naquela mesma semana, o celular de Damien vibrou no meio de uma reunião com 2 donos de cassino dos subúrbios. A tela dizia, Zoe. Ele saiu para o corredor para atender. Pai, minha escola tem a peça de fim de ano. Você pode vir me assistir? A voz de uma menina de 12 anos, suave, um pouco hesitante. A voz de uma criança já acostumada a pedir sem ter certeza da resposta. Quando é? Próxima sexta-feira. Vou verificar minha agenda e te aviso. 3 segundos de silêncio do outro lado. Então Zoe disse com a voz um pouco mais baixa. Você disse a mesma coisa no mês passado. Damien abriu a boca para dizer algo, mas não teve a chance. Tudo bem, pai. Ela desligou. Não com raiva, não acusando. Ela simplesmente desligou. E a maneira como ela disse, tudo bem, doeu mais do que qualquer reprovação poderia ter doído, porque significava que ela havia parado de ter esperança. Damien olhou para a tela do celular por mais 5 segundos. Então guardou o celular de volta no bolso do terno, abriu a porta da sala de reuniões, sentou-se e disse, continuem, como se a ligação nunca tivesse acontecido. No domingo à tarde daquela semana, Damien foi a Little Italy visitar Tommy. A casa de tijolos marrons na rua Taylor estava silenciosa como sempre, com um cheiro de café velho e o perfume que sua mãe usava ainda pairando fracamente nas cortinas, embora ela já tivesse partido há mais de 10 anos. Tommy sentava-se à janela, seus olhos voltados para fora, mas sem ver nada. Damien sentou-se na cadeira em frente a ele. A mesma cadeira onde se sentava toda semana. Pai, sou eu.
Tommy se virou, olhou para Damien e, por um breve segundo, seus olhos se iluminaram antes que a luz se apagasse. Ele pegou a mão de Damien, segurou-a com força e disse: Anthony, você está em casa. Anthony era o irmão mais novo de Tommy, morto a tiros em Nápoles aos 19 anos, antes de a família imigrar para a América. Damien não o corrigiu. Ele apenas segurou a mão do pai e disse: Sim, estou em casa. Eles ficaram sentados assim por 20 minutos. Tommy contou a Anthony sobre a padaria que a mãe dele estivera na rua antiga, sobre o cheiro de pão quente às 5 da manhã, sobre a vez em que os dois irmãos faltaram à escola para ir pescar no porto. Damien ouviu tudo, sem nunca interromper, sem nunca corrigir, porque era a única vez em toda uma semana em que ele não precisava mentir para ninguém e ninguém precisava que ele fosse forte. Quando ele se levantou para sair, Tommy já havia esquecido que ele estava lá. No caminho de volta para a cobertura, Damien sentiu uma dor leve no lado esquerdo do peito. Não violenta, apenas como se alguém tivesse pressionado um punho contra seu externo e o segurado ali por alguns segundos. Ele esfregou o peito com a mão direita, respirou fundo e a dor passou. Não era a primeira vez. 2 semanas antes, no meio de uma reunião com Gideon, ele teve que parar no meio de uma frase porque não conseguia recuperar o fôlego. Gideon perguntou se ele estava bem. Ele disse: estresse. Na semana anterior, ele subiu 3 lances de escada no cassino porque o elevador estava em manutenção. E quando chegou ao topo, teve que se apoiar na parede e respirar por 30 segundos antes de entrar na sala. Ele não foi ao médico. Ele não contou a ninguém porque no mundo de Damien Valetti, admitir que seu corpo estava começando a falhar era o mesmo que admitir fraqueza. E os fracos não sobreviviam por muito tempo. Aconteceu em uma manhã de terça-feira, no meio de uma reunião com 2 parceiros operadores de cassino na sala VIP do último andar do Valetti Grand, o maior dos 3 cassinos de Damien, nos subúrbios a oeste de Chicago. A mesa de reuniões era de carvalho preto. 6 pessoas sentavam-se ao redor dela. Gideon estava atrás de Damien, como sempre, e Petra sentava-se na extremidade oposta com uma pilha de arquivos legais. Damien estava no meio de uma frase sobre a reestruturação da divisão de lucros do 3º trimestre quando parou. Não porque perdeu o fio da meada. Ele parou porque sua mão direita subiu ao peito sem que ele a comandasse. A dor não era como das outras vezes. Não era um punho gentil pressionando e depois soltando. Desta vez, parecia que alguém havia pegado um alicate em seu externo por dentro, esmagando e nunca soltando. O suor brotou em sua testa. Seus olhos ficaram brancos por um 1/10 de segundo. Gideon não percebeu primeiro. Damien. Ele tentou abrir a boca e dizer: estou bem, mas nenhum som saiu. Em vez disso, seu corpo se inclinou para a frente. Seu rosto bateu na mesa de carvalho. O copo de água voou para o lado. Papéis se espalharam e a sala de reuniões explodiu em gritos e cadeiras arrastando. Gideon foi quem ligou para o 911. Petra foi quem empurrou todos para trás e afrouxou a gravata de Damien. A ambulância chegou em 9 minutos e o levou direto para o Northwestern Memorial, o mesmo hospital onde 4 anos antes, a apenas algumas quadras de distância, Amélia carregara Rose a pé por 26 quarteirões de chuva porque não tinha dinheiro para o ônibus. O cardiologista foi ao seu quarto após o procedimento de emergência e ficou ao lado da cama sem se sentar. O tipo de sinal que qualquer um que já esteve em um hospital sabe que significa que as notícias não são boas. Senhor Valetti, você teve um ataque cardíaco, não começou hoje. Os sinais mostram que vem acontecendo silenciosamente há semanas, talvez até meses. Você tem andado por aí com uma bomba dentro do peito sem saber. Damien olhou para o médico. O monitor apitava firmemente ao lado de sua orelha. A linha intravenosa estava presa na parte de trás de sua mão. Pela primeira vez em anos, ele não tinha nada a dizer. Você precisará de uma cirurgia maior nas próximas semanas, e depois disso, pelo menos 3 meses sem trabalho, sem estresse, sem grandes decisões. O estresse mata pessoas, Sr. Valetti, e está matando você. O médico saiu, a porta se fechou, e Damien Valetti ficou sozinho no quarto branco, olhando para o teto, ouvindo o apito do monitor, o único som que provava que ele ainda estava vivo. Ele ficou na unidade de terapia intensiva por 4 dias. 4 dias sem reuniões, sem Gideon atrás dele, sem Petra trazendo arquivos, sem ninguém.
Gideon enviou um grande arranjo de flores com um cartão da empresa preso do lado de fora, com palavras pré-impressas, desejando-lhe uma rápida recuperação. Valetie Enterprises. Nenhuma linha escrita à mão. Petra ligou uma vez, falou por exatamente 3 minutos, perguntou sobre sua condição, depois passou a relatar 2 contratos que aguardavam assinatura. Sua ex-esposa enviou uma mensagem de texto. Ouvi dizer que você foi hospitalizado. Espero que esteja bem. Me avise se precisar de algo relacionado a Zoe. Educada, adequada, nem de mais, nem de menos. A mensagem de alguém que havia cortado completamente todos os sentimentos. E havia a mensagem de Zoe. Chegou na tarde de seu 2º dia no hospital. Logo depois que ele acordou de um sono pesado pela sedação, ele abriu o celular e viu. Que bom que você está bem, pai. 7 palavras, nenhum emoji, nenhum eu te amo ou fiquei tão preocupada. 7 palavras adequadas, educadas, mais parecidas com uma mensagem de um colega do que de uma filha. Damien olhou para aquelas 7 palavras por 1 hora. Não porque não as entendesse, mas porque as entendia muito bem. Aquelas 7 palavras eram tudo o que ele merecia receber. E ele sabia disso. Ele se lembrou da voz de Zoe no telefone na semana anterior. Tudo bem, pai. E ele percebeu que aquelas 7 palavras e aquele tudo bem eram a mesma coisa. O som de uma criança que parou de esperar qualquer coisa de seu pai. Ninguém veio. Nenhuma pessoa em 4 dias no hospital. Não havia mão segurando a sua, nenhum rosto aparecendo na porta, ninguém sentado na cadeira de plástico ao lado de sua cama dizendo, estou aqui. Damien passara a vida inteira construindo um império onde 200 pessoas o temiam. No entanto, nenhuma delas passou pela porta do hospital para ver seu rosto. E fora daquelas paredes de hospital, o império estava tremendo. A família Brennan, rival direta dos Valetie na parte sul de Chicago, sentiu o cheiro da hospitalização de Damien em 24 horas. Patrick Brennan, o chefe deles, não precisou que ninguém confirmasse. Tudo o que ele precisou foi ver Gideon aparecer no lugar de Damien em 2 reuniões seguidas para entender. Na primeira semana, Brennan enviou homens para sondar o território oeste controlado pelos Valetie, o distrito de armazéns e os pontos de distribuição. Gideon descobriu e relatou a Petra, porque Damien ainda estava na unidade de terapia intensiva. Petra ligou para Damien no 3º dia, sua voz tentando manter a calma. Mas Damien podia ouvir a tensão por trás de cada palavra. Brennan está testando a linha, ainda não é sério, mas se você não sair do hospital logo, será. O império está tremendo, Damien. Ele encerrou a ligação, colocou o celular no peito e olhou para o teto branco. O apito do monitor, o cheiro de antisséptico e a verdade da qual ele passara a vida inteira fugindo, estavam agora ali, em seu peito, mais pesados que o próprio ataque cardíaco. Ele passara 37 anos construindo tudo e destruindo todos. E agora, com ele deitado ali, a única coisa que o mantinha vivo era a máquina apitando ao lado de sua orelha. Damien recebeu alta do hospital em uma tarde de quinta-feira, 11 dias após ter sido internado. Com um saco plástico contendo seus pertences pessoais na mão esquerda e uma lista de 12 medicamentos que ele tinha que tomar todos os dias na direita. O médico olhou diretamente em seus olhos antes de assinar os papéis da alta. 3 meses, Sr. Valetie. Sem reuniões, sem grandes decisões, sem estresse. Seu coração lhe deu um aviso. Não haverá um segundo. Gideon o buscou na entrada do hospital em um SUV preto. No caminho de volta para a cobertura, Gideon não falou sobre a saúde de Damien. Ele falou sobre os 3 contratos imobiliários que os parceiros cancelaram por conta própria enquanto Damien estava no hospital. Sobre o artigo no Chicago Sun-Times com uma manchete sugerindo que a Valetie Enterprises estava escondendo sérios problemas internos. Sobre 2 processos trabalhistas de funcionários de restaurantes alegando que foram forçados a trabalhar horas extras sem pagamento. Sobre o principal investidor do fundo imobiliário ameaçando se retirar, a menos que tivesse uma reunião cara a cara com Damien em 2 semanas. Damien sentou-se no banco de trás, observando Chicago passar pela janela do carro, e não disse nada. As 3 semanas seguintes foram um caos. Gideon tentou manter tudo de pé, mas Gideon era um homem do lado oculto, não do visível. Ele sabia como fazer os inimigos se calarem, mas não sabia como fazer os investidores se sentirem seguros. Petra administrou a pilha de processos,
Mas toda vez que apagavam um incêndio, 2 outros surgiam. A face legal do Império Valeti, a coisa que Damian passara 10 anos construindo para esconder a face subterrânea, estava se desfazendo em tiras como tinta em uma parede podre. O Conselho, o grupo de 5 conselheiros seniores que Tommy Valeti havia criado nos primeiros dias e que Damian mantivera, convocou uma reunião de emergência. Eles se reuniram sem Damian pela primeira vez na história da família, em um restaurante italiano na Rua Grand, em uma noite de sábado. 5 homens sentaram-se ao redor de uma mesa redonda e ninguém pediu comida. O mais velho entre eles, Victor Mancini, de 73 anos, um velho amigo de Tommy, falou primeiro. Se não consertarmos o lado visível agora, o FBI terá uma razão legítima para rasgar o lado oculto. Tudo o que construímos vai desmoronar. Ninguém discutiu. A decisão foi tomada em 1 hora. Contratar uma empresa de consultoria externa, uma sem conexão com os Valeti, com credibilidade pública suficiente para reestruturar todo o lado legal e limpar a imagem perante o público, a imprensa e, mais importante, o governo federal. Petra foi designada para encontrar a organização certa. Ela passou 1 semana revisando 14 grupos. Quando chegou ao 15º, ela parou. Haven, a organização sem fins lucrativos especializada em apoio jurídico gratuito e colocação profissional para mães solteiras afetadas pela violência urbana. Operando em 3 cidades, elogiada pela imprensa, ganhadora de um Prêmio Nacional de Inovação Social e, o mais importante, sem uma única mancha em seu histórico. Credibilidade comunitária quase perfeita. Petra a apresentou ao conselho. O conselho concordou imediatamente. Isso não era admiração, era cálculo. A Haven era tão limpa que simplesmente estar ao lado da Valeti Enterprises em um contrato seria suficiente para suavizar a opinião pública e o escrutínio federal em alguns graus. Eles contataram a Haven por canais oficiais e ofereceram um contrato de consultoria para a reestruturação corporativa, com uma taxa que quase nenhuma organização sem fins lucrativos poderia recusar facilmente. O e-mail chegou na caixa de entrada de Amélia em uma noite de quarta-feira. Ela leu o nome Valeti Enterprises e não o reconheceu. Tudo o que viu foi uma corporação de imóveis e restaurantes de Chicago querendo contratar a Haven para consultar sobre programas de responsabilidade social e reestruturação interna. A taxa proposta era mais alta do que qualquer contrato que a Haven já havia recebido. Ela encaminhou o e-mail para Diana Webb. Diana ligou de volta em 1 hora. Amélia, você sabe o que a Valeti Enterprises realmente é? Uma corporação de imóveis e restaurantes em Chicago. Esse é o lado visível. O lado oculto é uma das maiores famílias criminosas de Illinois. Isso é dinheiro da máfia, Amélia. Você precisa saber disso claramente antes de decidir. Silêncio na linha. Amélia sentou-se em seu pequeno escritório no West Loop, olhando pela janela. Do outro lado da rua havia uma placa de lavanderia igual à da loja da Sra. Chen. O tipo que ela costumava ver todos os dias quando ainda morava no lado sul. Como a Haven está financeiramente, Sra. Webb? Diana ficou em silêncio por 3 segundos. Ela sabia que aquilo não era realmente uma pergunta. Era uma resposta. A Haven estava com pouco dinheiro. A pandemia havia drenado 2/3 de seu financiamento. O programa de Detroit teve que cortar pessoal. O programa de Baltimore só tinha orçamento suficiente para operar por mais 4 meses. Sem um novo fluxo de caixa, a Haven teria que fechar 2 de seus 3 escritórios antes do final do ano. Amélia, não estou dizendo que você deve aceitar ou que não deve. Estou dizendo que você precisa entender no que está se metendo. Eu sei. Você tem certeza? Amélia olhou para a foto de Rosie em sua mesa. 4 anos, sorrindo largamente com a roupa de inverno que Maggie lhe comprara no Natal passado. Ela pensou nas 300 mulheres que a Haven já havia ajudado. Pensou nas mulheres que a Haven não alcançou a tempo. Pensou nas portas que se fechariam se ela dissesse não. Vou concordar com uma reunião, disse Amélia. Apenas uma reunião. A reunião foi marcada para as 9 da manhã de segunda-feira, no 40º andar da torre de vidro da Valeti Enterprises, de frente para o Lago Michigan. Amélia chegou às 8h45. Ela usava um terno preto, uma blusa branca por baixo, o cabelo bem preso na nuca, uma pasta de couro marrom na mão e sapatos de salto baixo pretos
que comprara com o primeiro bônus que recebera da Haven. Ela entrou no saguão do 40º andar e ninguém a olhou por mais de 2 segundos, porque ela parecia qualquer outro consultor que já havia passado por aquelas portas. Mas ela não era. 4 anos antes, ela caminhara 26 quarteirões na chuva com sapatos rasgados na ponta. Ela não se esqueceu disso quando entrou no elevador. E não se esqueceu quando a porta da sala de conferências se abriu à sua frente. A sala era longa, com paredes de vidro em 3 lados. O lago Michigan se estendia azul à distância. Uma mesa de conferências de madeira preta com 12 lugares e os 5 membros do conselho já em seus lugares. Victor Mancini sentava-se na cabeceira da mesa, outros 3 homens de cada lado. Petra Shaw no canto com uma pilha de arquivos e uma caneta batendo levemente na mesa. Gideon estava perto da janela, com os braços cruzados sobre o peito. Seus olhos cinzentos passaram por Amélia exatamente uma vez e nunca mais olharam. Amélia colocou sua pasta na mesa, abriu seu laptop, conectou-o ao projetor e esperou. 9 horas, 9:05, 9:10. A cadeira na cabeceira oposta da mesa ainda estava vazia. Ninguém explicou. Ninguém precisava explicar, porque todos na sala sabiam que Damian Valetti chegava lá atrasado. Não porque estivesse ocupado, mas porque era assim que ele dizia às pessoas que seu tempo importava mais que o delas. Amélia não perguntou. Ela ficou parada em seu lugar, com as mãos sobre a mesa, os olhos voltados para o lago Michigan. Paciente da maneira que só alguém que já sentou por 9 horas em uma cadeira de plástico em um corredor de universidade poderia ser. Às 9:20, a porta da sala de conferência se abriu. Damian entrou, terno cinza escuro, camisa preta, sem gravata. Seu passo mais lento do que antes, porque o médico o ordenara a desacelerar. Mas ainda tentando manter o passo de um homem acostumado a controlar todas as salas em que entrava. Ele empurrou a porta, atravessou o limiar e parou. Não por cortesia, mas por algo que não conseguia nomear. A mulher de pé na extremidade oposta da mesa olhou diretamente em seus olhos. Ela não abaixou a cabeça, não ofereceu um sorriso educado, não carregava nem o menor ar de alguém tentando impressioná-lo. Ela simplesmente olhou e naquele olhar havia algo. Uma firmeza, uma calma estranha que Damian já vira em algum lugar, mas não conseguia se lembrar onde. Isso o fez hesitar por exatamente meio segundo antes de entrar mais na sala, puxar uma cadeira e sentar-se. Desculpem o atraso, disse ele, embora ninguém na sala acreditasse que fosse um pedido de desculpas real. Amélia deu um único aceno de cabeça e começou. Ela apresentou por 2 horas, sem longos cumprimentos, sem slide se apresentando, sem história emocional para começar. Ela foi direto ao ponto. O primeiro slide era uma lista dos 11 problemas mais urgentes enfrentados pela Valetti Enterprises. Todos pesquisados por ela na semana anterior, a partir de registros públicos, relatórios financeiros, artigos de notícias e arquivos de litígios que Petra havia enviado com antecedência. Um problema por slide. Cada slide tinha a análise da causa à esquerda e uma solução concreta à direita. Junto com o custo projetado, o cronograma de implementação e o risco, se nada fosse feito. Ela falou com uma voz uniforme, nem alta nem baixa, sem tentar persuadir ninguém, apenas expondo a verdade da maneira que um médico lê os resultados de um exame. Quando chegou ao slide sobre responsabilidade social corporativa, ela disse: a Valetti Enterprises não tem RSC, nenhum fundo de caridade, nenhum programa comunitário, nada que mostre ao público e ao governo federal que esta empresa se importa com alguém além de seus acionistas. Essa é a sua maior fraqueza agora. Victor Mancini olhou para Petra. Petra olhou para a mesa. Gideon não olhou para ninguém. Damian olhou para Amélia. Ele a observou durante as 2 horas inteiras, não com o olhar agudo e avaliador que usava com todos os outros, e não com suspeita. Ele observou porque não conseguia parar. Ela sabia cada número. Ela sabia cada rachadura. Ela sabia exatamente onde sua empresa estava quebrando. E ela já havia entrado na sala com um plano para consertar tudo. E o que manteve Damian em silêncio durante quase toda a reunião não foi desprezo ou indiferença. Pela primeira vez, o silêncio de Damian Valetti em uma sala de conferências não era o silêncio da arrogância. Era o silêncio de um homem percebendo que a mulher à sua frente era melhor nisso do que qualquer pessoa que ele já havia contratado. Quando Amélia terminou, ela fechou o laptop, olhou uma vez ao redor da mesa e disse:
Vocês têm alguma pergunta? 3 segundos de silêncio. Victor Mancini se levantou, caminhou em direção a ela e estendeu a mão. O contrato está confirmado. Quando você começa? Na próxima segunda-feira, disse Amélia, apertando a mão dele. Então, virando-se para juntar seus papéis na pasta marrom. Petra observou Amélia do canto da sala sem oferecer a mão. Gideon já havia saído antes do final da reunião, e Damian ainda estava sentado em sua cadeira. Observando a mulher guardar seus documentos de volta na pasta de couro, sentindo algo desconhecido. Não medo, não admiração, mas algo mais próximo do que isso. Algo como a sensação de olhar para alguém e saber que essa pessoa entende algo sobre você que você mesmo não quer saber. Victor Mancini foi o último a sair da sala. Ele apertou a mão de Amélia mais uma vez na porta, deu um aceno para Damian e saiu. Petra já havia saído antes disso, com sua pasta de arquivos firmemente debaixo do braço. Sem dizer uma palavra a Amélia ao passar, Gideon nunca mais voltou depois de sair no meio da reunião. A porta se fechou e a sala de conferências no 40º andar, de repente, pareceu 2 vezes maior. Ou talvez só parecesse assim porque agora só restavam 2 pessoas nela. Amélia estava na ponta da mesa, dobrando o carregador do laptop e guardando-o na pasta. Damian ainda estava sentado, não se levantara desde o fim da reunião. Ele a observava guardar seus papéis, observava suas mãos se movendo lentamente, precisamente sem sinal de pressa. Mesmo que ela pudesse ter saído da sala há muito tempo. E aquela sensação estranha que ele carregara nas últimas 2 horas, aquela sensação de que conhecia essa mulher de algum lugar, mas não conseguia organizar a memória, continuava circulando em sua mente, como um nome na ponta da língua que ele não conseguia dizer em voz alta. Sinto que já nos conhecemos antes. Ele disse isso em voz normal, sem ênfase, como se estivesse perguntando sobre o tempo. Amélia parou de se mover. Ela estava dobrando uma folha de papel em uma capa de plástico e sua mão parou no meio do caminho. Ela não levantou o olhar imediatamente. Respirou fundo uma vez, soltou o ar e respirou fundo novamente. Quando finalmente levantou os olhos, olhou diretamente nos dele. E Damian viu algo naquele olhar que não vira durante a apresentação. Não a confiança de uma profissional, não a calma de alguém expondo números, mas algo mais profundo, mais antigo, mais pesado. Sim, disse ela. Onde? Amélia pousou-lhe o papel na mesa. Ela olhou para além de Damian, para a parede de vidro atrás dele, onde o lago Michigan se estendia cinza azulado sob um céu cheio de nuvens. Ela olhou para a água por 3 segundos, depois voltou seu olhar para ele. Uma noite de tempestade, 4 anos atrás, na esquina da Michigan com a Walker. Damian não se moveu. Eu estava na calçada com minha filha de 4 meses queimando de febre nos braços. Eu tinha acabado de voltar a pé do pronto-socorro porque não tinha dinheiro para o ônibus. Estava chovendo muito. Meu bebê estava chorando. Ela falou com uma voz uniforme, sem tremer, sem subir ou descer. A voz de alguém que repetira esse momento para si mesma centenas de vezes em sua mente, até que ele perdesse todas as arestas afiadas por fora, enquanto mantinha todas as arestas afiadas por dentro. Seu carro parou no sinal vermelho bem na minha frente. Um Rolls-Royce preto com um SUV preto atrás. Eu bati na janela. Damian sentiu algo se mover dentro de seu peito. Não um ataque cardíaco, mas perto. A memória começou a se encaixar. A noite chuvosa, o sinal vermelho, a janela baixando alguns centímetros, uma mão batendo no vidro. Um bebê. Você disse, não é problema meu. Saia. O sangue sumiu do rosto de Damian. Ele sentiu isso acontecer, sentiu a pele ficar fria, sentiu sua mão se apertando no braço da cadeira. A memória voltou inteira agora, não mais borrada. Ele se lembrou daquela noite, lembrou-se da chuva, lembrou-se da mão batendo na janela. Lembrou-se dos olhos da mulher pela fresta estreita e lembrou-se da maneira como apertou o botão para fechar o vidro sem hesitar. Voltou para o celular e foi embora. A sala ficou em silêncio. Não o tipo de silêncio que é fácil, o tipo que tem peso. O tipo que, se você ficar dentro dele por tempo suficiente, pode ouvir. Eu não estou aqui por causa daquela noite, continuou Amélia, com a voz inalterada. Seu conselho me contratou e eu levo o meu trabalho a sério. Mas acho que você deveria saber quem está sentado à sua frente. Ela fechou sua pasta de couro, prendeu o fecho, pegou seu laptop.
Ela fez cada movimento em um ritmo normal, nem mais rápido, nem mais lento, como se tivesse acabado de terminar uma reunião comum e estivesse saindo de maneira comum. Ela caminhou em direção à porta. Damian abriu a boca. O som que saiu não parecia totalmente com sua própria voz. Era mais baixo, mais áspero, como se tivesse que passar por algo pesado em sua garganta antes de poder escapar. Eu sinto muito. Amelia parou. Sua mão direita já estava na maçaneta da porta. Ela não se virou. Nem a cabeça, nem os ombros, nenhum movimento que sugerisse que ela estava prestes a olhar para trás. Ela ficou assim por 4 segundos, 5 segundos. Tempo suficiente para Damian ouvir sua própria respiração. Tempo suficiente para ele perceber que as 2 palavras que acabara de dizer eram tão leves que não eram suficientes para tocar em nada do que ele havia feito. Então Amélia disse, ainda de costas para ele, sua voz firme como se estivesse lendo uma cláusula de um contrato. Estou aqui para trabalhar. Você também deveria estar. Ela abriu a porta, saiu e a porta se fechou atrás dela com um clique suave. Damian sentou-se sozinho na sala de conferências no 40º andar. O lago Michigan cinza-azulado além do vidro, a luz do meio-dia caindo sobre a mesa vazia. E pela primeira vez em 37 anos de vida, Damian Valetti se sentiu pequeno. Não o tipo de pequenez que pertence aos impotentes. O tipo de pequenez que acomete uma pessoa sentada no meio de uma vasta sala e de repente percebe que nada naquela sala realmente lhe pertence. Ele ficou ali por quanto tempo? Ele não sabia. Ele só sabia que quando finalmente se levantou, suas pernas pareciam mais pesadas do que quando se sentou. E a cidade além do vidro parecia diferente. Não porque a cidade tivesse mudado, mas porque a maneira como ele a estava olhando havia mudado. E o que aconteceu nos dias seguintes abalaria o mundo de Damian de uma forma que nenhum ataque cardíaco jamais poderia. Amélia começou a trabalhar no 40º andar na segunda-feira seguinte, exatamente como havia dito. Deram-lhe um pequeno escritório no final do corredor, uma mesa de vidro, uma cadeira de couro, um computador já configurado. E acesso ao sistema de documentos internos da Valetti Enterprises, que Petra Shaw havia providenciado para ela, pelo menos no papel. No primeiro dia, Amélia abriu o sistema e viu que 7 das 12 pastas que ela precisava para avaliar potenciais locais imobiliários para programas comunitários estavam bloqueadas. Exibindo as palavras acesso restrito, contate o departamento jurídico. Departamento jurídico significava Petra. Amélia enviou um e-mail solicitando que o acesso fosse liberado. Petra respondeu 4 horas depois. Em análise. Alguns documentos precisam ser examinados antes de serem compartilhados com partes externas. No segundo dia, ainda estavam bloqueadas. No terceiro dia, Amélia enviou um segundo e-mail. Petra não respondeu. No quarto dia, Amélia foi direto ao escritório de Petra, bateu e entrou. Petra sentou-se atrás de sua mesa, olhos castanhos penetrantes se levantando da tela, sem se levantar, sem convidá-la a sentar. Preciso de acesso às pastas de imóveis para poder trabalhar, disse Amélia. Estou analisando. Você está analisando um arquivo de acesso há 4 dias. Petra inclinou a cabeça levemente, um sorriso fino tocando seus lábios. Nossas operações imobiliárias são complicadas. Quero ter certeza de que nada sensível caia nas mãos de pessoas de fora. Eu sou a consultora contratada pelo conselho. Não sou uma pessoa de fora. Você é uma pessoa de fora até que eu diga que não é. Amélia olhou para Petra por 3 segundos sem piscar. Depois se virou e saiu. Ela não discutiu mais porque entendeu que não se tratava de acesso. Era Petra Shaw traçando um limite, marcando território e dizendo a Amélia que não importava quem o conselho tivesse contratado, a pessoa que controlava o fluxo de informações dentro daquele prédio ainda era Petra. Naquela tarde, Amélia ouviu de um funcionário administrativo do andar que um boato estava se espalhando internamente. Ela era um par de olhos do FBI plantado através do contrato de consultoria para reunir provas contra os Valetti. Ela não precisou perguntar de onde o boato havia começado. Ela voltou para seu escritório, sentou-se em sua mesa e continuou trabalhando com o que tinha. No final daquela semana, Victor Mancini interveio depois que Amélia relatou diretamente que não poderia concluir a avaliação sem os dados. Mancini ligou para Petra e a ligação durou apenas 2 minutos. Mas depois, todas as pastas foram abertas. Amélia não disse uma palavra de agradecimento a Petra. Ela simplesmente abriu os arquivos e começou.
Nas 3 semanas seguintes, Amélia mergulhou fundo nos registros imobiliários fornecidos para mapear propriedades adequadas para as iniciativas da Haven. Centenas de transações de terrenos e edifícios espalhadas por Chicago e arredores, cada uma passando por 2 ou 3 empresas de fachada antes de tocar as contas principais. Ela construiu gráficos, comparou datas, endereços, preços de compra, preços de venda e os nomes das empresas intermediárias. Era um trabalho meticuloso, lento e cuidadoso, e na maior parte não havia nada de incomum, exceto pela complexidade deliberada do sistema, destinada a ocultar a origem do dinheiro. Até que ela abriu a pasta de transações no distrito do Southside. 4º trimestre, 3 anos antes. Um terreno na esquina da Ashland, com a 47ª, comprado por uma empresa de fachada chamada Lakefront Properties LLC. 3 semanas após a venda, preço de compra 40% abaixo do valor de mercado. Não havia razão econômica para um preço tão baixo, a menos que o vendedor quisesse sair rápido ou tivesse sido forçado a vender. Amélia olhou para o endereço Ashland e 47ª. Ela leu novamente. Ashland e 47ª. Seu coração desacelerou por uma batida. Depois começou a acelerar. Ela conhecia aquela esquina. Ela estivera naquela esquina às 3 da manhã, quase 5 anos antes, quando 2 policiais a levaram lá para identificar a cena onde Jonah fora baleado. Ela olhou para a data da transação no arquivo. O terreno fora comprado 21 dias após o tiroteio. 21 dias após seu marido morrer naquela calçada. Ela puxou mais dados. A Lakefront Properties LLC fora registrada 5 dias antes da transação, sem histórico operacional, sem funcionários. E um endereço registrado que não passava de uma caixa postal em uma loja da UPS nos subúrbios. Uma empresa fantasma criada apenas para comprar aquele pedaço de terra e apagar os vestígios de uma cena de tiroteio em território controlado pela família Valetti. Amélia fechou o laptop. Não gentilmente, ela empurrou a tampa para baixo e manteve ambas as mãos na máquina. Todos os 10 dedos pressionados com força contra ela, como se no momento em que soltasse eles tremessem tanto que ela não conseguiria controlá-los. Ela ficou assim por 1 minuto, depois 2. Lá fora, no corredor, passos continuavam a passar. A impressora no escritório ao lado ainda estava funcionando. A vida dentro do prédio continuava normal, como se nada tivesse acabado de acontecer. Então ela se levantou, saiu do escritório, desceu o corredor, empurrou a porta do banheiro feminino, entrou e trancou a porta. Ela colocou ambas as mãos na pia, agarrou a borda da porcelana branca e olhou no espelho. A mulher no espelho olhou de volta para ela, mas Amélia não reconheceu seu próprio rosto. Ela viu os olhos de uma mulher de pé dentro do banheiro do mesmo homem que indiretamente matara seu marido. Trabalhando para ele, ajudando-o a salvar o império que ele construíra com o sangue de homens como Jonah. A água pingava suavemente da torneira porque ela a abrira sem perceber. Ela não chorou. Há muito tempo passara da fase em que as lágrimas podiam resolver alguma coisa. Ela apenas ficou ali, com as 2 mãos agarrando a pia, os olhos fixos no espelho, e deixou a verdade penetrar nela camada por camada. Lentamente, dolorosamente, como água se infiltrando em um tecido. Amélia saiu do banheiro. Depois de quanto tempo? Ela não sabia. Talvez 10 minutos, talvez meia hora. Ela voltou para o corredor com o rosto seco, olhos normais, nenhum sinal de que o mundo dentro dela acabara de virar de cabeça para baixo. Ela voltou para seu escritório, pegou sua bolsa e laptop, disse à recepcionista que tinha um compromisso fora naquela tarde. Depois pegou o elevador para a garagem. Ela não tinha nenhum compromisso. Ela sentou-se no velho Honda Civic que comprara em parcelas 6 meses antes, fechou a porta e não ligou o motor. A garagem subterrânea estava silenciosa, banhada por uma luz de neon branca e pálida. Cheirava a concreto e óleo de motor, com o zumbido baixo dos ventiladores de ventilação acima. Ela ficou sentada ali com as 2 mãos no volante, olhando para uma parede de concreto à sua frente. Dentro de sua cabeça, tudo girava. A transação do terreno na Ashland com a 47ª. Lakefront Properties LLC. 21 dias após a morte de Jonah, uma empresa fantasma comprando o terreno para apagar os vestígios. Território Valetti. Ela tinha pistas suficientes.
Não provas diretas que pudessem provar a culpa por si só, mas o suficiente para o FBI reabrir o caso do tiroteio que eles haviam arquivado quase 5 anos antes por falta de provas. O suficiente para um repórter investigativo do Chicago Tribune ou do Sun-Times escrever uma longa série arrastando a Valeti Enterprises para uma tempestade de escândalos. O suficiente para derrubar tudo. Ela pegou o celular da bolsa, desbloqueou-o. Seu dedo moveu-se pela tela e parou na foto de Rosie. Uma foto tirada na semana anterior. Rosie de pé em frente ao escritório da Haven, no West Loop. 4 anos, cabelo cacheado preso no alto, sorrindo largamente, segurando um desenho de giz de cera que fizera no jardim de infância. Um desenho de 2 pessoas, uma grande e uma pequena, de mãos dadas sob um sol amarelo. Amélia olhou para aquela foto por um longo tempo. Pensou em Jonah, pensou na noite em que ele nunca mais voltou para casa. Pensou nos 2 policiais em sua porta antes do amanhecer. Pensou no chão frio da cozinha onde se sentou até o sol nascer. Então ela pensou no dia em que sentou no chão da cozinha de Maggie, Rosie adormecida em seu peito. O laptop Dell piscante à sua frente e digitou a primeira linha da proposta da Haven. Ela se lembrou exatamente do que dissera a si mesma naquela noite. Não em palavras, mas em algo mais profundo que palavras. Estou construindo isso não para derrubar ninguém. Estou construindo porque há mulheres lá fora sentadas em chãos de cozinha frios como eu estava. E ninguém está vindo bater em suas portas. Ela olhou novamente para a foto de Rosie. Aquele sorriso, aquele desenho de 2 pessoas de mãos dadas sob o sol. Se ela entregasse as pistas ao FBI, a Haven seria arrastada para a investigação porque ela estava sob contrato como consultora para os Valeti. A imprensa não conseguiria distinguir entre denúncia e cumplicidade. A Haven perderia sua reputação, perderia seu financiamento. E as 300 mulheres que dependiam dos programas que ela construíra perderiam a única porta ainda aberta para elas. Se ela desse para a imprensa, o escândalo derrubaria os Valeti, mas também derrubaria a Haven. E Rosie cresceria vendo sua mãe na primeira página, não como alguém que construiu, mas como alguém que destruiu. Amélia desligou a tela do celular, colocou-o no banco do passageiro. Ela abriu o laptop, entrou no sistema, encontrou novamente a pasta de transações do 4º trimestre do Southside. Ela fez uma cópia do arquivo da transação da Ashland com a 47ª, salvou-o em um pendrive pessoal e fechou a pasta. Ela não apagou o rastro de acesso porque não precisava escondê-lo. Ela também não enviou o arquivo para ninguém. Ela colocou o pendrive no compartimento trancado de sua bolsa e o trancou. Não entregue, não esquecido, mas não usado como arma. Ela ligou o carro, saiu da vaga de estacionamento, subiu para o nível do solo e voltou para o 40º andar. Ela sentou-se em sua mesa, abriu o laptop e continuou a revisar os registros imobiliários do próximo distrito. Como se 30 minutos antes, ela não tivesse acabado de descobrir que o homem que estava ajudando a salvar era o mesmo homem que indiretamente tirara tudo o que ela já tivera. 2 semanas depois que Amélia colocou o pendrive no compartimento trancado de sua bolsa, ela e Damian começaram a trabalhar até mais tarde. Não de propósito. Era simplesmente que o volume de trabalho de reestruturação era muito grande. E Damian, mesmo que o médico tivesse proibido o estresse, ainda subia ao 40º andar todas as noites para verificar o progresso, ler relatórios e assinar os papéis que Gideon deixava para trás. Havia noites em que Amélia sentava-se em seu escritório no final do corredor. Damian sentava-se em seu escritório na cabeceira do corredor. E as únicas luzes acesas em todo o 40º andar vinham daquelas 2 portas abertas. Aquela noite era uma quinta-feira no final do mês. Amélia estava terminando a proposta para o programa de RCC do próximo trimestre quando ouviu uma batida suave na porta de seu escritório. Damian estava na porta segurando 2 copos de papel com café da máquina automática na despensa. Ele colocou um copo em sua mesa sem perguntar se ela queria, depois sentou-se na cadeira em frente a ela. Ela olhou para o café, olhou para ele, depois voltou para a tela. Mas ele não foi embora. Ele ficou ali bebendo seu café, olhando pela janela onde Chicago cintilava abaixo. Então ele perguntou com uma voz que ela nunca o ouvira usar antes. Uma voz sem armadura, sem comando, sem poder. Apenas a voz de alguém que genuinamente queria entender.
Como você não quebrou depois de tudo? Amélia parou de digitar. Ela não olhou para ele imediatamente. Ela observou o cursor piscando na tela por 3 segundos antes de se virar para ele. Quebrar com o quê? Tudo. A maneira como você viveu. Você perdeu seu marido, perdeu sua casa, criou sua filha sozinha e depois construiu uma organização inteira do nada. Como? Ela olhou para ele por um momento, não com julgamento e não com defesa. Apenas olhando como se estivesse pesando se ele merecia a resposta real. Porque havia uma vida dependendo de mim, disse ela. Minha filha não tinha ninguém além de mim. Se eu caísse, ela cairia comigo. É só isso. Silêncio. Damien olhou para seu copo de café. Então ele falou novamente, sua voz mais baixa. Eu também tenho uma filha. Amélia não respondeu. Quando eu estava no hospital, Zoe me enviou uma mensagem. 7 palavras. Que bom que você está bem, pai. Nenhum eu te amo. Nenhum fiquei tão preocupada. Apenas 7 palavras. E eu fiquei ali olhando para aquelas 7 palavras por 1 hora, pensando em quantas vezes eu não apareci, quantas vezes eu prometi e esqueci, quantas peças de escola, quantos jantares, quantas ligações eu ouvi e depois voltei direto para uma reunião como se não importassem. Ele não olhou para Amélia enquanto falava. Ele olhou para o vidro, olhou para a cidade, olhou para qualquer lugar, exceto para os olhos dela. Ela não precisa mais de mim. Amélia ficou quieta por um momento. Então ela disse, não gentilmente, não de forma reconfortante, apenas a verdade da maneira que sempre falara. Ela não disse que não precisa de você. Ela parou de pedir. Damien ficou imóvel. Sua mão se apertou em torno do copo de café de papel até que a lateral dele se amassou. Ele não disse mais nada. Nem ela. Eles ficaram em silêncio por cerca de 1 minuto, e foi o primeiro minuto de silêncio entre eles que não continha defesa de nenhum dos lados. Ele se levantou, pegou seu café e saiu do escritório sem dizer uma palavra. Amélia observou a porta pela qual ele acabara de passar, depois voltou para a tela e continuou a digitar. Mas 10 minutos depois, ela percebeu que estava olhando para a mesma linha sem ler uma palavra. Uma semana depois, em uma tarde de domingo, Amélia foi a Little Italy para inspecionar um local potencial para o programa de RSC que estava construindo para os Valetti. Ela estacionou na rua Taylor e caminhou pelo quarteirão, fazendo anotações em seu celular. Quando passou pela velha casa de tijolos marrons de 2 andares no meio do quarteirão, ela parou, porque a porta da frente estava ligeiramente aberta e ela viu Damien lá dentro. Ele estava sentado em uma cadeira de madeira perto da janela, em frente a um homem idoso que ela nunca vira antes. O homem tinha cabelos brancos, um rosto cheio de rugas, olhos fixos na distância e segurava a mão de Damien. Era Tommy. Amélia não entrou. Ela ficou na calçada a alguns passos da porta e ouviu a voz do velho homem sair pela fresta estreita, trêmula, mas clara. Sua mãe sempre dizia, o dinheiro pode comprar tudo, exceto a mão que segura a sua no final. Damien não respondeu. Ela podia ver sua mão se apertando em torno da de seu pai. Então Tommy falou novamente, mas desta vez ele chamou Damien por outro nome. O nome de outra pessoa com quem o confundira na névoa do Alzheimer. E Damien não o corrigiu. Ele apenas assentiu e disse, sim, estou aqui. Amélia ficou do lado de fora da porta, observando aquela cena. E pela primeira vez desde que entrou na torre de vidro no 40º andar, ela viu um Damien diferente. Não o chefe da máfia que a polícia temia. Não o homem que fechou a janela do carro em seu rosto naquela noite de tempestade. Não aquele que se sentava na cabeceira de uma mesa de conferências dando ordens a 200 pessoas. Ela viu um filho perdendo seu pai, sentado em uma casa velha que cheirava a café velho, segurando a mão enrugada de um homem que não se lembrava mais quem ele era, e fingindo ser outra pessoa por 10 minutos para que seu pai não ficasse sozinho. Ela se afastou antes que Damien pudesse olhar em direção à porta. Ela desceu a rua Taylor, a luz do sol da tarde caindo obliquamente sobre os telhados de tijolos. E dentro de seu peito, algo mudou que ela não queria que mudasse. A linha que ela havia traçado tão claramente entre ela e Damien Valetti. A linha entre a vítima e aquele que causou o dano. Entre a profissional contratada e o homem que a pagava. Entre o certo e o errado. Essa linha começou a se borrar. Não porque ela o tivesse perdoado, ainda não,
mas porque ela acabara de ver que seu inimigo também conhecia a dor. E essa dor não era falsa. Tudo desmoronou na mesma semana. Na noite de terça-feira, o armazém dos Valetti, no lado oeste, aquele que armazenava suprimentos para a cadeia de restaurantes e também servia como ponto de transferência de armas, conhecido apenas por Gideon e outros 4, pegou fogo às 2 da manhã. O fogo podia ser visto a 3 quarteirões de distância. Quando os bombeiros chegaram, o armazém não passava de uma estrutura de aço preto em cinzas. Ninguém acreditou que foi um acidente, porque na manhã seguinte Patrick Brennan enviou a Gideon uma mensagem por um canal privado que continha apenas 4 palavras. Essa é a sua saudação. 2 dias depois, na quinta-feira, 2 dos homens de Damien foram mortos a tiros em seu carro no estacionamento atrás de um restaurante na rua Surrey. Ambos cuidavam da distribuição para o Distrito Sul. Não de alto escalão, mas importantes o suficiente para enviar a mensagem. Brennan não estava mais apenas sondando. Brennan estava atacando. Gideon foi à cobertura de Damien naquela noite, seus olhos cinzentos mais frios do que nunca, sua voz controlada, mas incapaz de esconder a fúria que fervia por dentro. 2 homens estão mortos, Damien. 2. Se não retaliarmos em 48 horas, Brennan pensará que estamos acabados, e ele tomará tudo. Damien sentou-se no sofá, com as mãos nos joelhos, olhando para Gideon sem falar. 3 meses antes, ele teria ordenado retaliação antes que Gideon terminasse a frase. Mas 3 meses antes, ele não estivera no hospital, não olhara para um teto branco por 4 dias, não contara as 7 palavras na mensagem de sua filha, não se sentara em frente a uma mulher em uma sala de conferências e se sentira pequeno. Deixe-me pensar, disse Damien. Gideon olhou para ele como se estivesse olhando para um estranho. Então ele saiu, fechando a porta com mais força do que o normal. Naquela mesma semana, enquanto o império tremia por fora, também era apunhalado por dentro. Petra Shaw, com a precisão de uma advogada que passara toda a sua carreira vasculhando registros, encontrou o que procurava desde o dia em que Amélia entrou no prédio. Petra não confiava em Amélia. Ela nunca confiou nela desde o início. Não porque Amélia não tivesse competência, mas porque Petra não confiava em ninguém que se aproximasse de Damien sem algum propósito oculto. Ela vinha investigando discretamente o passado de Amélia Carter junto com seu trabalho jurídico diário. E esta semana, ela encontrou o que precisava. O arquivo da polícia de Chicago sobre o tiroteio na noite em que Jonah Carter morreu. Endereço: a esquina da Ashland com a 47ª Southside. O mesmo endereço do terreno que a Lakefront Properties LLC comprara 21 dias depois. Petra não precisava que ninguém explicasse a conexão. Ela chamou Amélia em seu escritório na tarde de sexta-feira, fechou a porta, não a convidou para sentar. Serei direta, começou Petra, sua voz plana como uma lâmina. Seu marido morreu em um tiroteio em território Valetti, na esquina da Ashland, com a 47ª, quase 5 anos atrás. Eu tenho o arquivo da polícia. Eu tenho a transação do terreno. Eu tenho tudo. Você está trabalhando para as mesmas pessoas que indiretamente mataram seu marido. Silêncio. Agora você tem 2 opções. 1, você vai embora, rescinde o contrato e desaparece. 2, eu vazo anonimamente para a imprensa que você conscientemente pegou dinheiro da máfia para financiar a Haven. A Valetti Enterprises pode aguentar outra tempestade de relações públicas, mas seus doadores vão desaparecer. Uma manchete dizendo: fundadora da Haven, financiada pela família criminosa que matou seu marido, será suficiente. A Haven estará acabada. Amélia ficou no meio do escritório de Petra, com sua pasta de couro na mão esquerda, o rosto indecifrável. Ela olhou para Petra sem piscar por 7 segundos. Então falou com uma voz que Petra não esperava. Sem tremer, sem medo, sem raiva, apenas tão plana e imóvel quanto a superfície do Lago Michigan em um dia sem vento. O que você acha que eu ainda tenho a temer perder? Petra não respondeu imediatamente. Eu perdi meu marido, perdi minha casa, perdi tudo. Carreguei minha filha por 26 quarteirões na chuva porque não tinha dinheiro para o ônibus. Você acha que uma matéria de jornal me assusta? Amélia caminhou em direção à porta, abriu-a, depois fez uma pausa de exatamente 1 segundo. Se você quer ligar para a imprensa, faça-o. Mas você deve saber que se a Haven cair,
As 300 mulheres que dependem dela cairão com ela. Você será responsável por isso, não eu. Ela saiu, a porta se fechou. Petra permaneceu sozinha na sala, e pela primeira vez desde que essa guerra silenciosa começou, ela não tinha certeza se estava ganhando. Naquela mesma noite, na cobertura, depois que Gideon saiu, depois que o som da porta batendo ainda ecoava pelo corredor, Damien sentou-se sozinho no sofá de couro preto. Ele não acendeu as luzes. O brilho da cidade através do vidro era suficiente, um copo de uísque na mão. O líquido âmbar tremendo levemente porque sua mão estava tremendo. Não por causa do coração desta vez, mas por outra coisa. Após a conversa com Amélia na noite de quinta-feira anterior, as palavras "ela parou de pedir" continuaram circulando em sua mente como um sino que não parava de tocar. E esta noite, depois que 2 de seus homens foram mortos, depois que Gideon exigiu sangue, o sangue, Damien fez algo que nunca fazia. Ele verificou os arquivos pessoalmente. Ele abriu seu laptop, acessou o sistema interno com os privilégios de administrador que só ele tinha e pesquisou. Ashland e 47ª, 5 anos atrás. Tiroteio. Ele encontrou em 15 minutos. O território sul estava sob o controle de distribuição dos Valeti, 2 grupos responsáveis por uma disputa interna sobre um ponto de entrega. Tiros, uma vítima civil. Nome do civil? Jonah Carter. Damien pousou o copo de uísque na mesa de vidro, depois o pegou de volta porque sua mão precisava de algo para segurar. Jonah Carter, o marido de Amélia, morto por uma bala perdida disparada por seus homens em seu território, em uma guerra que ele criara. Ele não puxara o gatilho. Ele não dera a ordem para atirar. Mas cada bala que voava pelo território Valeti carregava seu nome, soubesse ele ou não. Damien sentou-se na escuridão, Chicago brilhando além do vidro, o uísque tremendo em sua mão, e entendeu que a dívida que ele tinha com aquela mulher era muito mais pesada do que uma noite chuvosa e as palavras "não é problema meu". Ele não lhe devia apenas um pedido de desculpas. Ele lhe devia uma vida. 3 dias depois da noite em que Damien sentou-se no escuro com um copo de uísque trêmulo na mão, ele convocou uma reunião de emergência às 7 da manhã de quarta-feira no 40º andar. Gideon, Petra e os 2 gerentes de distrito sentaram-se à mesa. Havia apenas um assunto. Brennan. Gideon espalhou o mapa do território sobre a mesa, marcou os 3 pontos em que Brennan havia avançado nas últimas 2 semanas e começou a apresentar o plano de retaliação que preparara desde a noite em que os 2 homens foram baleados. Damien sentou-se na cabeceira da mesa, ouvindo, mas não ouvindo. Sua mente estava em outro lugar. Estava na esquina da Ashland, com a 47ª. Estava no rosto de Amélia na sala de conferências quando ela disse, "Não é problema meu". Estava nas 7 palavras da mensagem de Zoe. Estava na mão enrugada de Tommy segurando a sua, enquanto o chamava pelo nome do morto. Gideon estava no meio da explicação da coordenação de pessoal para o contra-ataque quando Damian sentiu. Não a dor leve dos episódios anteriores. Desta vez, foi como se alguém enfiasse uma barra de ferro em brasa direto no centro de seu peito e a torcesse. O suor brotou em sua testa em 1 segundo. Sua mão direita voou para o peito, agarrando sua camisa, e sua boca se abriu, mas nenhum som saiu. Gideon viu primeiro. Damien. Ele desabou de lado, seu ombro batendo na lateral da cadeira, depois escorregou para o chão. A sala de conferências explodiu. Petra ligou para o 911. Gideon ajoelhou-se ao lado de Damian, afrouxou seu colarinho, verificou sua respiração. Os 2 gerentes de distrito pularam de pé e não sabiam o que fazer. Amélia ouviu gritos do final do corredor. Ela estava em seu escritório. Acabara de abrir o laptop e nem sequer havia feito login ainda. Ela correu para fora e viu a porta da sala de conferências escancarada. Petra falando ao telefone, Gideon ajoelhado no chão e Damien deitado ali. Seu rosto branco como papel, a mão pressionada no peito, os olhos meio abertos e meio fechados. Ela não pensou, correu para dentro, ajoelhou-se em frente a Gideon, colocou 2 dedos no pescoço de Damien e contou seu pulso. Fraco, rápido, irregular. Ela olhou diretamente em seus olhos, e seus olhos estavam tentando encontrar algo para se segurar no meio da dor. "Olhe para mim", disse ela, sua voz firme, sem gritar, sem pânico. "Respire devagar.
A ambulância está vindo. Olhe para mim. Damien olhou para ela, e no meio da dor que rasgava seu peito no chão frio com gritos ao seu redor, ele viu aqueles olhos. Os olhos que ele vira uma vez pela fresta estreita de uma janela de carro 4 anos antes de se virar. Os olhos que o haviam olhado na sala de conferências 2 semanas antes e dito: "Você deveria saber quem está sentado à sua frente." Agora aqueles olhos o olhavam a 30 centímetros de distância. E não estavam com raiva, não estavam frios, apenas fixos em mantê-lo consciente. "Por que você está aqui?" Ele perguntou em um sussurro rouco. "Porque é isso que eu sou. Eu cuido de pessoas que precisam de cuidados, mesmo quando é difícil." A ambulância chegou em 8 minutos. Eles levantaram Damien na maca, o empurraram para o elevador, o colocaram na ambulância e o levaram direto para o Northwestern Memorial. Amélia ficou no corredor do 40º andar, observando a maca desaparecer atrás das portas do elevador. E ela ficou lá por mais 10 segundos depois que as portas se fecharam, suas mãos ainda úmidas do suor no pescoço de Damien, quando contou seu pulso. Naquela tarde, a pré-escola de Rosie fechou mais cedo porque sua professora ficou doente. Amélia a buscou e, no caminho para casa, não se dirigiu ao apartamento. Ela dirigiu para o Northwestern Memorial. Ela não explicou a si mesma por quê. Ela apenas dirigiu. Ela pediu o número do quarto na recepção, levou Rosie pelo corredor do hospital e abriu a porta do quarto 37 no 4º andar. Damien estava deitado lá. Fios, monitor, linha intravenosa, luz branca pálida, o cheiro de antisséptico. Ele estava acordado, olhos abertos, olhando para o teto com a expressão de um homem que parou completamente e não sabia o que fazer com o silêncio. Ele virou a cabeça quando ouviu a porta se abrir. Ele viu Amélia. Então ele viu Rosie. 4 anos, cabelo cacheado preso no alto, olhos grandes e redondos, segurando a mão da mãe. Olhando para Damien naquela cama de hospital, com todos aqueles fios presos a ele com a expressão mais séria que uma criança de 4 anos poderia fazer. "Você está doente, moço?" perguntou Rosie. "Sim", disse Damien. A menina pensou por um momento. "Quando eu fico doente, a mamãe fica comigo." Damien olhou para Amélia. Amélia não olhou de volta. Ela estava tirando o casaco de Rosie com os olhos baixos. Rosie subiu na cadeira de plástico ao lado da cama e começou a fazer perguntas. Ela perguntou a Damien qual era o nome dele. Perguntou se ele gostava de sorvete porque morango era o seu favorito. Perguntou por que todos os fios eram brancos em vez de rosa. Perguntou o que era a máquina que apitava. Damien respondeu a todas as perguntas lentamente, em voz baixa, mas respondeu a todas. Ele respondeu com uma paciência que não sabia que tinha. Uma paciência que nunca dera a Zoe, porque nunca ficara parado o tempo suficiente para Zoe perguntar. Eles ficaram lá por quase 1 hora. Damien disse pouco. Amélia disse ainda menos. Rosie falou por ambos, naquela linguagem que não sabe calcular, não sabe manter distância, não sabe que o homem na cama do hospital tinha algo a ver com o motivo pelo qual ela não tinha um pai. Antes de sair, Amélia colocou o casaco de Rosie de volta, pegou sua mão e parou na porta. Ela não se virou completamente, apenas inclinou a cabeça o suficiente para que sua voz chegasse ao quarto. "Ninguém merece ficar aqui sozinho." Ela saiu. Rosie acenou para ele com sua mãozinha, depois pegou a mão da mãe novamente, e as duas caminharam pelo corredor do hospital. Suas figuras diminuindo através do painel de vidro na porta. Damien ficou para trás. O monitor continuava apitando. O teto branco, o cheiro de remédio, e as palavras dela ainda estavam lá no quarto, mais pesadas do que qualquer outra coisa. Ele levantou a mão ao rosto e Damien Valetti chorou. Não o tipo de choro que vem com soluços altos e sufocantes. O tipo silencioso, lágrimas escorrendo dos cantos de seus olhos para o travesseiro. Ombros imóveis. Nenhum som. O tipo de choro que pertence a um homem que passou 37 anos construindo um muro ao seu redor. Um muro feito de dinheiro, poder e medo de outras pessoas. E só agora, deitado ali sozinho, percebia que o muro não o protegera. Ele o prendera. E a única pessoa que passara pela porta do hospital para olhá-lo no rosto era a mulher a quem ele devia mais do que a qualquer outra pessoa neste mundo. A cirurgia durou 5 horas. Damien acordou na manhã seguinte com a garganta seca, dor no peito e o quarto ainda branco, ainda cheirando a remédio,
ainda cheio do apito constante do monitor. Mas algo estava diferente. Não o quarto, ele. A primeira coisa que ele fez quando sua mão estava firme o suficiente para segurar o celular não foi ligar para Gideon, não foi ligar para Petra, não foi verificar o e-mail da empresa. Ele ligou para Zoe. O telefone tocou 3 vezes, 4 vezes. Ele pensou que ela não atenderia, porque já estava acostumada com o padrão. Seu pai ligando e depois cancelando, prometendo e depois esquecendo. No 5º toque, a voz de sua filha de 12 anos veio, um pouco hesitante, um pouco surpresa. Pai? Sou eu, querida. Um breve silêncio. Você está bem? Estou me recuperando. Escute, eu sei que sua escola tem aquela peça em novembro. Um silêncio mais longo desta vez. Damien podia ouvir sua respiração pelo telefone. Leve, expectante, cuidadosa. O tipo de respiração que uma criança aprende quando já sabe que não deve ter muita esperança, porque a decepção dói menos assim. Eu quero ir, se você me deixar. Silêncio. 3 segundos. 5 segundos. Então a voz de Zoe mudou. Não muito, apenas um pouco mais suave, um pouco mais leve, como se alguma porta dentro de seu coração tivesse se aberto na largura de um dedo. E ela ainda não ousava empurrá-la mais. Você vai mesmo? Eu prometo. Ok, pai. 2 palavras. Ok, pai. Não eu te amo e não estou tão feliz. Apenas as 2 palavras mais comuns do mundo, mas para Damien, deitado em uma cama de hospital com uma incisão recente no peito e uma linha intravenosa na mão, essas 2 palavras pesavam mais do que todos os contratos que ele já assinara, todos os territórios que já tomara, tudo o que ele já acreditara ser importante. Ele encerrou a ligação, colocou o celular no peito e olhou para o teto branco. Desta vez, o teto branco não estava vazio. Tinha as palavras "Ok, pai" escritas nele. 3 semanas depois, Damien voltou ao 40º andar. Mais lentamente, por menos horas a cada dia, com seu médico ainda o observando de perto. Mas o suficiente para convocar uma reunião do conselho. 5 homens sentaram-se à mesa. Victor Mancini na cabeceira, Gideon perto da janela, Petra em seu canto habitual. Damien não começou com Brennan. Ele não começou com os contratos perdidos, os processos ou a imprensa. Ele disse: quero propor uma parceria formal de longo prazo com a Haven. A sala ficou em silêncio por 2 segundos. Mancini ergueu uma sobrancelha. Não apenas um contrato de consultoria temporário, continuou Damien. Uma parceria estratégica. A Haven construirá um programa de emprego para mães solteiras dentro do sistema imobiliário legal dos Valeti. Salários justos, horários flexíveis, apoio para a creche para funcionários com filhos. Os Valeti financiarão tudo. Isso é uma despesa enorme, Damien, disse Mancini. É o único investimento na minha vida que realmente significa algo. Mancini olhou para Damien por mais tempo do que o normal. Ele conhecia Tommy desde que ambos eram jovens em Little Italy. E hoje ele viu algo nos olhos de Damien que vira muitos anos antes nos de Tommy. Quando Tommy decidiu parar de expandir território através do sangue e começar a construir o lado legal. O conselho aprovou. 3 votos a favor, uma abstenção de Petra, e Gideon não votou porque já havia saído antes da decisão. Mas Damien não havia terminado. Após o encerramento da reunião do conselho, ele pediu a Gideon para ficar. Os 2 ficaram perto da janela com Chicago estendida abaixo deles, e Damien disse a única coisa que Gideon mais temia ouvir. Estou retirando toda a atividade de distribuição do South Side. Gideon se virou e olhou para ele, olhos cinzentos sem piscar. O que você disse? Retirando. Tudo. Pontos de entrega, supervisores, rotas, todo o South Side. Deixe-o vazio. Você entende o que acontece quando deixamos um território vazio? Brennan o toma ou os federais entram, ou ambos. Eu sei. Então por quê? Damien não respondeu imediatamente. Ele olhou pela janela, olhou em direção à parte sul da cidade, onde o South Side se estendia sob o horizonte. Onde Jonah Carter fora morto a tiros na calçada quase 5 anos antes. Porque está na hora, disse ele. Gideon o encarou por 10 segundos sem falar. Então ele disse, sua voz baixa e afiada. Você ficou fraco. Damien se virou para olhar para Gideon. Não, pela primeira vez estou acordado.
Gideon saiu sem outra palavra. A porta se fechou atrás dele e Damian soube que acabara de perder Gideon. Talvez não hoje, talvez não esta semana, mas ele o havia perdido. Naquela tarde, Damian foi ao escritório de Amélia no final do corredor. Ele bateu, entrou. Ela levantou o olhar da tela. Ele ficou na porta com as duas mãos ao lado do corpo e perguntou com a mesma voz que ela ouvira naquela noite de quinta-feira. Aquela sem armadura. Você não precisava ter vindo me ver no hospital. Você tinha todos os motivos para me destruir. Você sabe de tudo. Por que não o fez? Amélia pousou a caneta na mesa, olhou para ele. Porque ninguém pode construir nada com as duas mãos ainda cerradas em torno do ódio. Silêncio. E porque Rosie merece crescer e ver que sua mãe era maior do que qualquer dor que ela carregava. Damian ficou na porta por mais alguns segundos. Ele não disse obrigado, porque sabia que obrigado era muito pouco para o que ela acabara de dizer. Ele assentiu uma vez, lentamente, depois saiu. E enquanto caminhava pelo corredor em direção ao seu próprio escritório, seus passos pareciam mais leves do que na ida. Não porque seu corpo estivesse mais leve, mas porque, pela primeira vez em sua vida, ele havia deixado para trás algo que nem sabia que estava carregando. Alguns meses depois, em uma noite de final de outono, o Centro Cultural de Chicago estava em chamas de luz. A gala do Prêmio de Impacto Nacional daquele ano estava sendo realizada no salão principal, onde a cúpula de vidro Tiffany, erguendo-se a mais de 30 metros de altura, derramava luz quente sobre centenas de cadeiras cuidadosamente arrumadas abaixo. O salão estava cheio. Jornalistas, políticos, líderes empresariais, representantes de organizações sem fins lucrativos de todos os Estados Unidos. Câmeras de televisão estavam em 3 cantos. O microfone do palco já estava ligado. E quando o anfitrião leu o nome do ganhador do prêmio, o público aplaudiu, mas Amélia Carter não ouviu os aplausos. Ela ouviu chuva. A chuva daquela noite, 4 anos antes, quando ela estava na esquina da Michigan, com a Walker, com Rosie, de 4 meses, queimando de febre nos braços e $13 na carteira. Ela ouviu o som da janela do carro se fechando, ouviu sua própria voz suplicando, ouviu as 2 palavras, saia daqui, voltando pela fresta estreita do vidro. Então ela respirou fundo, subiu os degraus do palco e a chuva parou. Ela ficou diante do microfone com o troféu de cristal na mão e olhou para a plateia. Centenas de rostos olhando para ela. Ela não leu um discurso porque não havia escrito um. Ela simplesmente falou. Há uma noite que eu nunca esquecerei. Eu estava no meio de uma tempestade com minha filha de 4 meses. Sem dinheiro, sem ninguém. Todas as portas estavam fechadas. Todos a quem pedi ajuda se recusaram. E eu fiquei ali, naquela calçada molhada, segurando minha filha contra o peito. E eu queria sentar. Queria desistir. Queria deitar ali mesmo, naquele pavimento frio, e nunca mais me levantar. A sala ficou em silêncio. Não um silêncio educado, um silêncio real. Mas então havia uma voz dentro de mim. Não sei de onde veio. Talvez instinto, talvez maternidade, talvez Deus. Não sei. A voz só dizia 2 palavras. Levante-se, levante-se. E eu me levantei, não porque era forte, mas porque a menina que eu segurava nos braços merecia uma mãe que se recusasse a ficar no chão. Ela fez uma pausa por um segundo. Seus olhos se moveram para as fileiras abaixo. E eu quero dizer a vocês, e a qualquer um que esteja no meio de sua própria tempestade agora, que ela vai passar. Eu sei que vocês não acreditam nisso agora. Eu também não acreditava quando estava na chuva naquela noite, mas vai passar. E o que vocês construirão a partir dos destroços será maior, mais bonito e mais significativo do que tudo o que perderam. A sala permaneceu em silêncio por mais 2 segundos. Então alguém na 5ª fila começou a aplaudir. Depois outra pessoa, depois a fila inteira. Depois a sala inteira. Os aplausos irromperam como ondas. E no meio deles, havia pessoas chorando sem nem tentar esconder. Na 8ª fila, à esquerda do corredor central, um homem se levantou. Ele aplaudiu com lágrimas escorrendo por ambas as bochechas. E não levantou a mão para enxugá-las porque não queria mais se esconder. Damian Valetti estava ali, de terno preto, sem Gideon ao seu lado, sem Petra, sem guarda-costas, sem ninguém de seu império.
Apenas uma menina de 12 anos sentada na cadeira ao lado dele. A menina que ele buscara no portão da escola naquela tarde, pela primeira vez em muito tempo. Quando Damian apareceu no portão da escola, Zoe olhou para ele ali parado. Olhou por um longo tempo, como se estivesse verificando se aquilo era real ou algum tipo de sonho. Então ela disse com uma voz baixa: "Você realmente veio?" "Eu vim." A menina deu um passo à frente e pegou sua mão. Sem abraço, sem gritos, sem lágrimas. Apenas pegou sua mão. E Damian segurou. E ele entendeu que aquela mão pequena, aquela mão de 12 anos segurando a de seu pai, no portão da escola, valia mais do que tudo o que ele possuíra em 37 anos de vida. E agora, na plateia, enquanto os aplausos ainda trovejavam, Rosie sentava-se ao lado da mãe no palco. 4 anos, cabelo cacheado preso no alto, olhos grandes e redondos, olhando para o salão lotado com a curiosidade de uma criança que não entendia o que estava acontecendo. Seu olhar se moveu, procurando, até parar em um rosto familiar na 8ª fila. Ela o reconheceu. O moço do hospital. O moço que gostava de sorvete de morango. O moço com os fios que apitavam. Rosie acenou. Sua mãozinha se abriu, dedos bem abertos, acenando para frente e para trás daquela maneira. Apenas as crianças acenam sem restrição, sem cálculo, sem saber que aquela mãozinha estava perdoando algo cujo nome ela não conhecia. Perdoando em nome de sua mãe a coisa que sua mãe nunca precisou pedir a ninguém. Damian olhou para aquela pequena mão acenando e abaixou a cabeça. Ele chorou de verdade. Não o choro silencioso do hospital. Desta vez, seus ombros tremeram e ele não tentou parar, porque estava cansado de tentar parar tudo. Zoe sentou-se ao lado dele e olhou para o pai. "Pai, por que você está chorando?" Ele se virou e olhou para a filha. Seus olhos estavam vermelhos, seu rosto molhado, mas pela primeira vez, Zoe viu seu pai não parecendo um chefe. Não como o homem de quem todos tinham medo. Ele parecia um pai comum, chorando porque finalmente entendera algo. "Porque eu acabei de entender a coisa mais importante, querida." "O que é?" "A pessoa mais forte não é aquela que nunca cai. É aquela que cai, se levanta e ainda estende a mão para levantar quem a empurrou." Zoe não disse nada. Ela apenas segurou a mão do pai com mais força. E no palco, Amélia pegou Rosie nos braços e desceu os degraus, as luzes brilhando atrás de mãe e filha. E naquele momento, Damian Valetti viu exatamente o que ele escolhera não ver 4 anos antes, pela fresta de uma janela de carro, no meio de uma noite chuvosa de Chicago. Um ser humano. Esta história termina aqui, mas sua lição não. Às vezes na vida somos Amélia, de pé na chuva, segurando a coisa mais preciosa que temos nos braços, batendo em uma porta e sendo rejeitados. Às vezes somos Damian, sentados em um carro quente, olhando para fora e escolhendo virar as costas, porque achamos que a dor de outra pessoa não é nosso problema. Mas a vida sempre tem um jeito de girar a roda. E quando essa volta nos coloca cara a cara com as escolhas que fizemos, a única pergunta que resta é esta. Desta vez escolheremos diferente? Se esta história tocou você, se te fez parar por um segundo e pensar na vida, nas pessoas ao seu redor, nas vezes que você virou as costas quando alguém precisou, ou nas vezes que você foi rejeitado e ainda assim se levantou, então, por favor, curta e compartilhe este vídeo com as pessoas que você acha que precisam ouvi-lo. Por favor, inscreva-se no nosso canal para que possamos continuar a ouvir juntos mais histórias novas todos os dias. E eu adoraria saber como você se sente. Você já foi uma Amélia? Você já foi um Damian? Por favor, escreva nos comentários e compartilhe o que você sente do fundo do seu coração. Porque cada história que você contar ali pode se tornar a força que outra pessoa precisa. Desejo a todos que estão assistindo a este vídeo muita saúde, uma vida alegre e paz em todos os dias que virão. Obrigado por ficar até o último minuto. Adeus e nos vemos no próximo vídeo.